Bom pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Bom, vou fazer um videozinho hoje para comentar com vocês uma coisa assim que eu vi. Depois que eu fiz aquele vídeo sobre a internet 4G e falando sobre a 5G, né? Muita gente começou a dizer: doutor, a minha velocidade aqui é tanta, doutor, a minha velocidade aqui é tanta. Então hoje eu gostaria de falar para vocês, pessoal, assim ó, uma coisa que, tipo, eu achei meio absurdo, tá? O Brasil está no número 52 no ranking de internet 4G no mundo, tá? 52. Significa que a internet 4G que a gente tem aqui é um lixo, tá? Então eu vou falar umas especificações para vocês aí, tá? E dizer para vocês que eu pesquisei na Anatel, até se vocês estiverem vendo, se vocês sabem uma determinação da Anatel de velocidade de 4G específica, me fale. Eu dei uma pesquisada rápida aqui na correria, porque eu estou sempre debaixo de mau tempo, e não vi determinação específica nenhuma. Tipo assim, o bagulho é meio a Bangu, tá? Vi comparativos de TIM para Claro e tal, mas não vi nenhuma determinação, tipo assim, ó, a Anatel determina que você tem que ter uma velocidade X de internet 4G. Então hoje eu vou falar para vocês o que é a internet 4G, que é a padrão, a LTE, né? Não vou falar da 4G+, ou da 4G Plus, como eles chamam, né? Ou da 4,5G, que é a mesma 4G+, ou 4G Plus. Vou falar só sobre a 4G, que é uma internet que nós não temos aqui, tá? E vocês há de convir comigo hoje que eu estou falando uma coisa que realmente é verídica, tá? O Brasil realmente, olha, é uma palhaçada. Bom, a tecnologia, tá, de quarta geração, que se chama Long Term Evolution, ou simplesmente LTE, como eles chamam. Quando você vê no seu celular ali, tá escrito assim, LTE, sabe? É essa tecnologia aí, é o 4G. Ou alguns operadoras ficam 4G, ou algumas ficam LTE, tá? O LTE significa essa tecnologia, Long Term Evolution, tá? Ou simplesmente LTE. Só para você saber, tá? O que significa aquele LTE lá que o cara vê sempre, mas nunca se liga no que é aquilo ali. Bom, é uma tecnologia móvel de transmissão de dados que foi criada com base no GSM e no WCDMA, tá bom? E, bom, essas tecnologias GSM e WCDMA priorizavam antigamente a transmissão, né, de voz pela rede. A diferença é que essa aí prioriza o tráfego de dados em vez de voz, que acontecia anteriormente, tá? A rede de dados LTE tem 20 MHz de espectro, tá? E nos testes iniciais que foram feitos, ela alcançou a velocidade de 300 MB por segundo de download e 75 MB por segundo de upload. Isso em laboratório, tá? Isso em alguns testes, mas sabe-se que na rua nós temos interferência atmosféricas, nós temos outras interferências eletromagnéticas de outros aparelhos, tá? Ruído eletromagnético, como eles chamam, tá? Então, o detalhe da coisa, pessoal, pelo que se fala, tá? Então a padronização da 4G seria 100 MB por segundo de download e 50 MB por segundo de upload. Ninguém tem isso, tá? Eu dei uma pesquisada para ver se a Anatel tinha alguma especificação, tipo, ó, você tem que oferecer tipo 30 MB de download e 10 de upload. Não vi. Cara, no site da Anatel, os caras têm páginas e mais páginas e mais páginas de comparativos, normas técnicas. Resumindo, velho, ali não diz nada sobre o mínimo que a operadora tem que oferecer para você, tá? Eu posso até estar enganado, de repente tem, eu não procurei, não vi. Mas eu fiz alguns testes e gostaria de dividir isso com vocês, tá? Utilizando o speed test, tá? Pode ver qual velocidade está funcionando. O importante é salientar, galera, e como o Brasil está em esse número 52 no ranking das internets 4G, já dá para imaginar, né? Já dá para imaginar muito bem o que acontece. Mas realmente, olha, é o fim da picada, né?
é o fim da picada mesmo. Eu fiz uns testes aqui no meu celular, tá? Na minha 4G, como a galera chama aí, não meu Wi-Fi, no meu 4G. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Vamos ver a quanto vai agora. E ali diz que tá bom, quer dizer, eu achei bem baixo, tá vendo? Eu achei bem baixo, bem abaixo de 10% do que eles falam que seria a 4G. Ó, download deu 13,38 mega por segundo e upload 4,52 mega por segundo, tá? Ali ele fala que eu tô melhor que muitos outros, bababá, que o resultado deu acima da média do Brasil. Resumindo, aí você imagina a porcaria que é, tá? Eu utilizei dois apps, eu vou botar o vídeo aí dos apps para vocês verem, tá? Dois apps e todos deram mais ou menos a mesma média. Desconectado do Wi-Fi, é claro. Ó, no outro deu 10 mega de download, 10,8 mega de download, e de upload deu 13,2 de upload. De um para outro, o aplicativo dá uma diferencinha. Vou mostrar para vocês, vou botar o vídeo aí para vocês verem, e aí vocês tomam. Mas assim, cara, sinceramente, é decepcionante esse 4G que tem aqui, né? É decepcionante, que é o LTE, como eles chamam. E meu celular é um celular topo de linha, né? É o Snap 835 com 4 GB de RAM, quer dizer. Ó lá, 7 download. Primeiro deu 10,2, agora caiu para 7,20. Não, agora deu 10,2 e 7,20 de upload. Tá? Vamos fazer o teste com o outro de novo. Então quer dizer, qual que é a normativa para o 4G, né? Até porque daí o cara chega naquela situação assim, ó. Tá, você tem uma internet porrada, tipo, por exemplo, você tem 30 mega por segundo de download e 10 mega de velocidade de upload, tá? Aí você tem direito a, exemplo, 10 gigas de dados. Chegou nisso, acabou a tua internet. Então, quer dizer, esse 4G aqui do Brasil é uma balela mesmo, né? Eu vou me informar um pouco mais para dar, eu vou procurar de novo ali, ver se tem uma normativa da Anatel, se a Anatel fez algum mínimo que as operadoras têm que oferecer, tá? Enquanto isso eu vou deixar em aberto esse vídeo que eu estou terminando e também vou botar os vídeos que eu fiz no meu celular testando as 4Gs, tá? Para vocês verem. Eu vou dar um tempinho. Bom, pessoal, vou começar a fazer um testezinho aqui do 4G, tá? Aqui na minha cidade, em Porto Alegre, pelo chip da Oi, que é o que eu tenho dados. Vamos ver qual a velocidade. Aí a velocidade 13,3. Vou dar um tempinho e fazer de novo. Bom, pessoal, dei um tempinho de uns 5 minutos, vamos fazer de novo para ver. Tô fazendo no meu Nokia com 4 GB de RAM e
Snapdragon 835. Estou a, teoricamente, nem 7 minutos do centro de Porto Alegre, onde eu moro. E era para ter uma abrangência boa e uma velocidade boa da 4G LTE, como eles chamam, né? Aí, pessoal, é isso aí. Então, no meu ponto de vista, as empresas oferecem 10% do limite máximo de cobertura do 4G. Ao menos foi o que eu entendi, já que não existem normas. Sendo isso, dependendo de localização e dependendo também das condições da operadora no local. Então, continuando aquele videozinho que eu comecei ontem falando sobre a 4G no Brasil, tá? E dizer para vocês que eu fui atrás, eu fui pesquisar, né? Para ver se a Anatel tinha alguma homologação, se ela possuía alguma, se existiam regras específicas para o 4G no Brasil, né? Em busca desse conhecimento para poder passar para vocês e dizer para vocês o que é um 4G específico, tá? Então, pelo que eu vi, tem-se uma modulação, tá? O 4G, o máximo que eles determinaram de velocidade seria 100 MB por segundo e de download, e o máximo de upload 50 MB por segundo, tá? Então esse seria o download e o upload. Mas aí você, por exemplo, entrei em alguns sites de algumas operadoras tentando me informar o que seria, como que são os planos 4G, tá? Então, como eu observei assim, ó, eu procurei, posso até de repente não ter achado, então, tá? Mas o que eu observei é que a Anatel ali ela fala assim, como funciona o 4G, as larguras de banda, os espectros de banda. Cara, agora vamos ser realistas, assim, vamos falar numa linguagem bem chula, tá? Cara, o usuário final, ele vai lá e ele não vai entender bulhufas daquele monte de artigo, de parâmetro, de lei, de não sei o que, de BBB, de espectro de onda. Ele não vai entender isso aí, cara, tá? Então, o que nós temos hoje no Brasil? Nós temos hoje no Brasil uma 4G atrelada a pacote de dados, tá? Então nós estamos tendo revolução tecnológica, entre aspas, porque o espectro 2600, acho que é 2600, 2200, tá entrando também o 1400 e tá entrando também o 700. Foi isso que mais ou menos eu entendi, tá? Eu posso estar errando a frequência dos espectros. O que eu quero dizer para vocês é que está entrando agora o 700, se não me engano, que é uma frequência mais ampla. E isso determina daí como eles chamam de 4,5G, tá? Ou 4,5 mais, ou 4 plus, tá? Mas o detalhe todo da coisa é que a 4G está atrelada a pacote de dados. Então significa o quê? E aí quando você vai pesquisar nas operadoras, ali fala assim, ó, que a 4G ela depende, tá, da localização que você está, e depende da recepção, e depende do seu aparelho, e depende da disponibilidade. Então, resumindo, olha só, nós não temos, a Anatel simplesmente, pelo que eu entendi, a Anatel não cobra especificações das empresas que geram 4G. Olha que delícia! Quer dizer o quê? Que significa bem assim, ó, vou explicar para vocês como é que funciona, tá? A frequência máxima sabe-se que é 100 MB de download e 50 MB de upload, tá? Bom, se estiver trabalhando, se estiver modulando, tá, na faixa 2600, eu posso estar enganado agora, não vem de cabeça se é 2200 ou 2600, tá? E se estiver modulando em 1800, 1200, não me lembro agora, essas duas modulações. E agora com a terceira modulação entrando, que é mais ampla, que seria das TVs analógicas, acredito eu,
Essas três, aí eles vão dizer que é 4,5, mas não interessa o que estiver passando por essas frequências. O que importa é que esteja. Tá? Então significa assim, exemplo, você pode ter aí um celular que aceite essas frequências, que aceite esses espectros de modulação, você pode receber dados por esses espectros de modulação, mas não se determina o fluxo desses dados, se determina apenas o limite. Significa o quê? Então os planos têm ali, pelo que eu vi, 2 GB, 4 GB. Chegou nesse limite, já era, caiu a casa, acabou seus dados, você tem que esperar mês que vem, ou renovar, ou pagar uma a mais. Então, o que acontece? Acontece que não adianta você ter uma 4G se ela está atrelada a um pacote de dados com limite. Não adianta. Não adianta nada isso, né? E também quando não se tem determinações quanto a essa velocidade de megabytes por segundo que você vai receber, porque as próprias operadoras não determinam padrões. Elas dizem assim, ó, conforme vocês estiverem no local que você estiver, se o aparelho que você estiver usando aceitar a velocidade, você vai ter uma 4G. Significa o quê? Significa que, tipo, a Anatel meio que deixou assim, ó, a livre concorrência, não especificou o mínimo que deve ser pré-determinado, tá? Só que o que eu observei é que numa parte ali que a Anatel fala, ela diz assim, que o usuário, as operadoras, tá, com um número X de inscritos, né, pagantes, tem que fornecer 80% do que elas contratam. Então a Anatel está baseada no quê? Está baseada nos pacotes de dados. Isso aí era muito legal há 3 anos atrás, tá? Você tem 10 GB de dados, 4 GB de dados, mas agora com a super velocidade, para você torrar esse pacote de dados é um dia. Então esse 4G lorota que nós temos aqui no Brasil, né? Em alguns outros países nós temos 4G ilimitado, tá? Ilimitado. Eu não entendo muito da lei dos outros países, mas tipo assim, você está recebendo lá 20 mega por segundo e você durante um mês vai receber 20 mega por segundo, um pouco menos, um pouco mais, depende da localização onde você estiver, tá? Não sei como é que funciona isso nos Estados Unidos e na Europa, mas sei que deveria ser especificado uma determinação. Quando se tem uma tabela de amplitude, exemplo, tá? 100 mega de download e 50 mega de upload, deveria se determinar então assim, tipo, as operadoras têm que fornecer no mínimo 10%, exemplo, 10% do serviço contratado, que seria o quê? 10 mega por segundo, tá? E 5 mega por segundo, 10 mega por segundo de download e 5 mega por segundo de upload. O que não acontece. Tem lugar que você não pega, tem lugar que você pega 8, tem lugar que você pega 7, tem lugar que você pega 20, tá? Mas então não existe uma consistência dos dados, mas pelo que eu vi existe um interesse que tipo assim, ó, quanto mais rápido acabar os seus dados melhor para eles, eles não estão nem aí com vocês. Então o que eu observo, porque o Brasil está em 52 no número de internet 4G no mundo, porque não existem especificações, entendeu? O bagulho vira um brioco de bêbado. Por quê? Porque cada operadora faz o que pode, o que lhe convém, e o usuário final que se dane. É isso que acontece no Brasil. A Anatel não determinou, tá, um limite mínimo de fornecimento desse tipo de serviço. Estão todos atrelados ao pacote de dados. Então o que acontece, cara? O que acontece? O que adianta você ter um 4G? O que adianta você ter um 4,5G se o seu pacote está atrelado a 4 GB de dados? Rapidamente, no momento que você chega, por exemplo, vamos citar um exemplo, tá? Centro de Porto Alegre você tem 20 mega por segundo lá, tá? Se for, exemplo. Você chega lá, começa a usar, daqui um pouco, em 1 hora e meia, acabou seus 4 GB. Por quê? Porque você teve uma internet boa, com fluxo de dados, você está no YouTube, vendo um videozinho, está vendo um vídeo online, Netflix, sei lá o que for, acabou seu pacote de dados e você
tá na mão de novo, quer dizer, e que 4G mentiroso é esse que a gente tem aqui no Brasil? Que palhaçada é essa, né? Então é isso aí, pessoal, eu gostaria de comentar isso aí com vocês porque realmente procurei, pesquisei, não achei nada especificativo. É uma palhaçada isso que está acontecendo no Brasil, tá bom, pessoal? Valeu, se gostou se inscreve no meu canal, se não gostou se inscreve aí para ficar reclamando.